Essa turma é espetacular. Até vou dar uma olhada aqui para ver se está tudo certo. Não tem moleza. A live mais impressionante que tem. E o chat mais dinâmico do YouTube. Exatamente. Hoje o assunto é legal para mais de metro. A briga, a guerra entre o piano acústico e o piano digital. Isso é interessante porque todo mundo sempre está me pedindo opinião, está pedindo auxílio na escolha de algum instrumento para casa, para apresentação, para show, para estudos. Fundamental. Então, o chat vai ficar aberto, eu vou tentar ver o mais constantemente possível, porque todas as perguntas que vocês fizerem serão importantíssimas. E a gente não vai dar moleza. A contagem regressiva vai começar alguns minutos antes da live fazer a sua entrada. Pode ter certeza, começamos antes, cedo, já, porque o assunto é legal. 3, 2, 1. Piano acústico, piano digital. É interessante, antes da gente começar, que você considere. Pianos acústicos produzem, indubitavelmente, sons mais autênticos, porque é a origem de tudo. Ele é a origem do som. O piano é que origina, que dá margem e dá vida ao piano digital. E o piano digital, como todo mundo já sabe, é produzido de forma digital, uma forma, digamos assim, sabor imitação de chocolate. A manutenção do piano acústico, e aí é um item muito importante, exige manutenção e afinação regular, troca de cordas, verificação de cravelhas, cupim, enquanto que o piano digital exige muito pouca manutenção. Portabilidade, é bom você levar em consideração. O piano digital, ele é fácil de transportar para lá e para cá, ou seja, aquela situação do cara do violão, que era sempre a vantagem, né? Se o cara do violão leva o instrumento dele para onde quiser, o pianista agora pode levar o seu instrumento para qualquer lugar, para a chácara, para a praia, onde quiser. Hoje tem muito equipamento com uma qualidade sonora boa e que funciona com pilha. Então, realmente tem essa questão. E o piano acústico, realmente é impossível fazer isso. Eu comento que os grandes concertistas e pianistas sempre dependem do piano, do ambiente que eles vão tocar, da sala de concerto, etc. Então, muitas vezes ele se prepara porque a música erudita tem um nível de exigência acima do comum. Ele prepara, estuda em casa e vai, aquela coisa toda, chega o piano, tem um peso um pouquinho maior. Embora ele sempre chame o profissional que vai fazer a afinação e a manutenção para tentar regular, isso realmente não chega àquilo que ele ensaiou, que ele tocou, que ele preparou, que ele estudou. Então, o piano acústico depende exatamente, o concertista depende exatamente do piano que ele vai encontrar no lugar da sua audição, da sua performance. O espaço. Os pianos acústicos normalmente são bem maiores, principalmente os pianos de cauda. São bem maiores e exigem um espaço bem maior, ao contrário do que acontece com o piano digital. Então, leve em consideração isso também. Sensibilidade ao toque. Os pianos acústicos têm a sensibilidade do toque original. A origem do piano digital, novamente, não é só a configuração do som, mas também as teclas, o sistema de toucher das teclas, como funciona. Então,
Realmente o piano acústico tem a sensibilidade certa, correta, gabaritada para a ação do piano, enquanto que o piano digital tenta imitar chegar o mais próximo possível do que acontece com o piano acústico. Então, tem essa questão. A sensibilidade ao toque realmente é um item muito importante com relação ao piano acústico comparado ao piano digital. Preço. Leve em consideração preço. O piano digital, ele realmente é bem mais acessível. Hoje você compra um bom piano digital por R$ 2.000, R$ 2.500. Abaixo disso já começa a ser um piano um pouco sofrível. Mas mesmo assim é um piano. Muitas vezes até com o touché próximo aos pianos acústicos. E o caso do o piano acústico, ele realmente novo já começa com um valor bem mais elástico, bem mais alto do que acontece com o piano vertical. Hoje, para você comprar um piano de 1,10 m, mais ou menos, que é o início, basicamente, dos pianos acústicos, você vai gastar pelo menos uns 40, 45 mil reais. Então, realmente é bem mais caro comparado a uns 2.000, 2.500 do piano digital. Valor de revenda. Hoje mudou bastante, mas um tempo atrás, o valor de revenda do piano acústico era bem maior do que o do piano digital. Mas, aquilo que aconteceu, o piano acústico perdeu muito espaço. Então, hoje você consegue perceber que o piano digital, ele tem uma valorização bem maior, você consegue ter, tendo necessidade de vender, um valor que se aproxima ou próximo àquilo que você pagou quando você adquiriu o produto. A questão dos pedais, é muito interessante isso. O pedal do piano acústico é o pedal correto, por isso é que ele é o chefe de tudo. Também essa relação é espetacular. O piano normalmente tem 2 pedais ou 3 pedais, o piano acústico. E são exatamente os pianos necessários para você ter a melhor performance em termos de atuar no piano. Já o piano digital, normalmente tem um pedalzinho, ou para você adquirir, digamos assim, um sistema, uma estante que tem os 3 pedais, você vai ter que pagar um valor bem mais alto, muitas vezes acima até do valor de alguns pianos digitais. Então, essa vantagem do piano acústico é interessante. O piano acústico tem o pedal correto. O pedal exatamente aquele que deu origem ao sistema de sustain e os outros pedais, na corda, o sostenuto, etc. Né? A sofisticação dos pedais dos pianos digitais chegou num nível bastante interessante, porque hoje você consegue fazer do piano digital alguns efeitos no pedal, coisa que normalmente o piano acústico não tem e não faz. O som. Leve em consideração essa questão do som. O som dos pianos digitais muitas vezes abre um leque de vários sons de pianos. Não só de pianos, mas até de outros instrumentos orquestrais. Então, o piano digital tem essa grande vantagem sobre o piano. O piano acústico é aquele, pronto, é esse o som, essa é a qualidade, é mais cristalino, é mais soft, é mais aveludado, é mais estridente. E aí você tem o piano sempre naquela condição. Você pode até pedir para o teu técnico afinador fazer uma certa adequação nos martelos para você ter um som mais soft, um som mais metálico, um som mais conforme você quer. Mas esse é o som que você vai ter. E no caso do piano digital,
Mesmo os mais simples, a variedade de sons é muito grande. E é muito interessante isso, né? Ou seja, ali o piano digital leva muita vantagem. Praticar. Leve em consideração praticar. Quando você pensa em fazer exercícios no piano digital, é muito interessante, porque para não atrapalhar, não incomodar a vizinhança, mesmo o pessoal de casa, você pode usar o fone de ouvido. No caso do piano acústico, você pode, o máximo para o piano digital é utilizar aquele sistema de abafador, né? Que reduz o volume, mas não corta o volume. Alguém vai escutar esse tipo de som. Se as pessoas estão no mesmo ambiente, já vão se sentir incomodadas com relação a isso. E estudo realmente é uma questão complicada, porque estudo é um acontecimento que tem que. Ele leva em consideração você e o piano. Você e o piano. Então, todo o pessoal que está ao redor, no momento que você está estudando, acaba escutando aquilo, mas não tem nada a ver, porque você não está numa performance, você não está tocando para as pessoas escutarem, você está estudando. Então, é bastante complicado. Nessa questão de prática, o piano digital tem uma excepcional vantagem sobre o piano acústico. Outro item que você tem que levar em consideração: gravação. Aí, vamos ver se daqui um pouco a Adriana aparece. Já é uma questão que volta direto para essa questão. Quando você vai gravar alguma coisa no piano digital, a tua performance, muitas vezes cantando, como faz a Adriana, com o microfone, canta, etc., este registro é bem mais fácil de se promover do que no piano acústico. O piano acústico depende de microfonação, depende de um auxiliar para que o som dele seja propagado no sistema de gravação que você tem. Já o piano digital, você pode gravar direto numa mesa e ter uma qualidade excepcional. Excepcional. Comparado ao piano acústico, para você ter um som excepcional na gravação do piano acústico, você precisa de equipamentos muito sofisticados, microfones sofisticados. Para você ter uma qualidade excepcional no piano digital, é fácil. É você simplesmente apertar o REC e gravar. E a qualidade do som é excepcional. Dito isso, minha gente, vamos encerrando para você levar em consideração a questão da vizinhança e da família. Eu sempre comento, os maiores inimigos, e eu falo isso de coração, não para ser uma questão pejorativa, os maiores inimigos de quem está estudando piano é o pessoal de casa. Você está lá estudando alguma coisa, você não aprendeu ainda esse troço, não conseguiu? Meu Deus do céu, quando é que vai sair essa música? Pô, não é possível que você vai tocar de novo esse exercício. Coisas desse tipo, que vão minando, vão minando, vão minando, e na maioria das vezes as pessoas até desistem de estudar piano, porque o pessoal da família deu aquele incentivo maravilhoso de você parar mesmo. Raras são as oportunidades em que a família acompanha isso e acompanha com aquela força. Vai lá, tenta novamente, veja se você consegue fazer aquela passagem com mais segurança e assim por diante. Vizinho, se você mora em apartamento ou mora em casa muito grudada, muito próxima à casa do vizinho, isso é um problema, que o vizinho vai incomodar realmente. Essa semana a gente perdeu semana passada, né? Arthur Moreira Lima, e Arthur Moreira tem uma passagem muito interessante no apartamento dele lá em Florianópolis, né? O vizinho de baixo sempre pedia para... Ele é Arthur Moreira Lima, hein? Sempre se incomodava com essa questão de estar tocando. Qual foi a solução do Arthur Moreira Lima, que já estava numa condição bem mais saudável financeira? Comprar o apartamento de baixo.
acabou o problema. Entende? Então, mesmo o Arthur Moreira Lima passa por uma situação como essa, né? Até ele começar a descobrir, e foi uma das coisas que, em contato com ele, a gente sugeriu, comprar um piano digital. E esse piano digital ele acabava, quando podia, né, levar em todos os ambientes, hotéis que ele ia, para poder praticar sem criar problema nenhum. Não precisa nem fone de ouvido nem nada. Muitas vezes você quer só desenvolver a habilidade. O piano digital é maravilhoso para isso. Então, antes da gente começar a falar da guerra, da questão, eu gostaria que vocês levassem em consideração exatamente tudo isso que eu comentei de cara. E agora a gente vai fazer aqueles bons e velhos agradecimentos às pessoas queridas que estão sempre compartilhando, incentivando o nosso trabalho, a Sônia Flor, a Sônia Vidal, Maria do Carmo, Rita, toda essa turma maravilhosa, o meu amigo Celso, lá de Santos, que é um grande incentivador também, esse grupo de pessoas, o Leandro, que é um pianista impressionante, o Leandro é um pianista incrível, e está sempre compartilhando as coisas, muitas vezes essas ofertas que a gente tem com relação a pianos acústicos, principalmente, e eu só tenho pianos maravilhosos, todos eles são pianos com garantia, né? Então, se alguém tiver, olha, será que o piano... Não, não, o piano é bom, pode comprar sem problema nenhum. Já passou por todos os testes. Mesmo os pianos mais simples que a gente tem, são todos pianos excepcionais. Chegou agora um Yamaha, na faixa de uns 19 mil, um som impressionante, um Petrof, que vai ficar abaixo de 15 mil reais, excepcional. Um August Foster, piano nota 4, em torno de 15.900, 16 mil, vamos arredondar. São pianos que têm uma sonoridade, uma qualidade, uma segurança impressionante. Então, podem confiar aqueles instrumentos que a gente sugere para as pessoas comprarem. Eu não vou nem falar dos pianos premium, porque premium é bom por natureza. Ele não sai da fábrica se não tiver 100% legal. É muito difícil acontecer de que você ter comprado um piano Steinway, ter comprado um Berta, ter comprado um Blitner, que chegou em condições normais de temperatura e pressão, que não sofreu problema no transporte, e dá algum tipo de defeito, algum tipo de problema. Isso é raríssimo. É interessante observar que algumas marcas estão dando 10 anos de garantia, inclusive se você vender para outra pessoa. E algumas outras marcas dizem, olha, eu dou 10 anos de garantia, mas para o comprador inicial. Se trocou de proprietário do piano, a garantia já não tem mais aquela validade. Né? Mas, sendo bem sincero, ninguém de um piano premium deixa que o piano dele tenha algum tipo de problema, algum tipo de reclamação. Então, sempre vai haver uma solução. É igual esse sistema que eu uso aqui para gravar, essa Logitech. Você liga para a assistência técnica da Logitech, é uma empresa suíça, diz assim, olha, eu estou com a câmera RPX 12400, ela parou de funcionar. Olha, o que eu faço? Me diga seu endereço que a gente vai mandar uma outra para você. Ou seja, a assistência técnica deles é mandar um outro produto para você continuar falando bem da Logitech. Por incrível que pareça, ainda temos empresas no mundo com esse perfil. Gente. Então, vamos lá, minha gente. Tem alguma pergunta ali? O pessoal está participando? Vamos ver. Tem alguma pergunta? Alguém está com alguma dúvida daquilo que a gente comentou? A gente só fez uma abertura sobre leve em consideração em relação a pianos acústicos e a pianos digitais. Só isso. Se tiver alguma pergunta, é só fazer e nós vamos começar, então, com aquela grande linha, né? Continuando, então, agradecer as pessoas que compartilham, são pessoas maravilhosas, as pessoas que contribuem com o Pix, que é também espetacular. Quanto mais a gente puder adquirir equipamentos mais sofisticados, achar ambientes apropriados, câmeras, diversas câmeras, conseguir comprar um programa legal para você fazer um cast com outros pianistas, vocês mesmo que podem participar, isso é interessante, a gente consegue com essas contribuições. Muito obrigado.
Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Jorge Baccioni, que é o parceiro nesses pianos maravilhosos. O seu Alberto, que deve estar chegando lá de Brasília, que tem aquela loja excepcional. O meu irmão, Maestro Pacheco, Cleberson Mendes. Está lá morando em Sorocaba, trabalhando na Tecla Center. Uma pena que está em Sorocaba, a gente não pode fazer mais as nossas lives, né? O Gledson, lá da loja da Teodoro Sampaio, que vai virar nosso parceiro mais forte. Margarete, que está lá em Florianópolis. O Fritz, meu amigo Fritz, lá de Belo Horizonte, eu acho que nem vai aparecer hoje, porque hoje ele é aniversário dele. Parabéns, marido dela de aniversário. Por isso eu gravei uma música aqui no meu piano digital, ó. Você percebe o troço que tem piano digital, tem tudo, né? Abraço pro Bira! Meu amigo Leandro Manfredini, o pianista fantástico, o Persson lá de Porto Alegre, Márcio lá de Curitiba, o meu paizão aqui dos pianos, o Sérgio De Simone, que está lá em Boca Raton, na Flórida, meu irmão Edson, que também é ali de Tatuí, que é uma pessoa espetacular, a Rita, a Maria do Carmo, vocês todas que estão aqui, vocês todos que estão participando dessa maravilha, né? E também eu gostaria de lembrar vocês, reforçando, desses pianos que a gente tem. Se vocês sabem de alguém que precisa de um piano, acústico ou digital, a melhor informação vai sair daqui, pode ter certeza. Curtam, compartilhem, não esqueçam do sininho das notificações, sempre alegre e retumbante. Então vamos lá, minha gente. Tem alguma pergunta? Vamos ver, atenção. Boa noite, todo mundo ali. Atenção, atenção. O meu chat aqui eu acho que está meio atrasadinho, gente. De qualquer forma, eu vou continuando aqui. Acho que eu não estou vendo. O meu chat aqui, ele não está passando as... Vamos ver se eu consigo entrar aqui no YouTube para ver se eu estou perdendo alguma pergunta, alguma coisa de vocês, porque ele parou na mensagem da Maria do Carmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tio. Ô, brincadeira, não pode, tio. É? Vamos continuar então, minha gente. Vou ter que pedir auxílio para minha diretora aqui de assistente do chat. Ô, diretor, assistente do chat. O pessoal está fazendo pergunta, andando, eu estou com o meu chat aqui meio paradito. Aí, ó. Aqui, agora sim. A Sônia Vidal voltou aqui, todo mundo, lógico, estava travado o meu chat aqui. Ali, minha gente. Tem alguma pergunta, então? Agora eu estou atualizado aqui, minha gente. Meu sistema estava parado. Olha ali, ó. A Sônia e a Flor já está. Eu só tocava no piano acústico quando estudava. Depois só tem o digital, exato. Sônia, quando você tiver condições de comprar um bom piano acústico, com a experiência que você tem, aí vale a pena. Mas se não tiver condições de investir num bom piano acústico, isso eu falo para todo mundo. Parta para o digital, porque as sugestões que o mercado tem hoje para piano acústico, eu não sei, não. Mas muitas vezes não vale muito a pena, né? Esses pianos que eu tenho, muitos deles com preço, são excepcionais. Qualquer um deles que eu comentei aqui antes são pianos fantásticos, né? Vamos lá, minha gente, vamos começar então. A briga, a guerra entre o piano acústico e o piano digital. Vou começar fazendo aquela frase que o pessoal de manutenção, afinação, etc., não gosta que eu comente. E toda vez que eu falo, vem pedrada de tudo quanto é lado.
Será que o João está ali, o João Guarnieri? Ao contrário de outros instrumentos de corda, ou mesmo bons vinhos, um piano não ganha em qualidade com o passar do tempo. Ou seja, piano bom é piano novo. E se você for se aventurar num piano usado, é interessante sempre buscar o auxílio de uma pessoa como o Ulrich, por exemplo, ou do seu técnico de confiança, para que ele possa dizer se o piano está em condições, ainda tem vida útil saudável, e se o som dele já continua sendo de piano e não é mais som de harpa. Percebam, som de piano, som de harpa. Piano bom é piano novo. Mas se você tiver que entrar no caminho de um piano usado, procure informações e tenha segurança de não comprar um piano que não vai manter a afinação. As cordas vão começar a quebrar, os martelos vão começar a perder a sua velocidade, vai precisar de lubrificação, de manutenção, aquela coisa toda. Então, sempre é bom estar ligado a quem tem condições realmente de passar boas informações. Olha, eu estou vendo a Inês chegando ali, maravilha. Que bom, Inês. Tem um trechinho interessante de consideração no começo da live, depois você pegue lá, porque vale a pena você dar uma olhada nas considerações antes da gente ter começado a live. Cada vez que eu escuto um tecladista comentar sobre a qualidade do som de um piano, do seu teclado, desse ou daquele teclado, ou de um piano digital, eu fico me perguntando qual é a referência pianística de sons de piano que a pessoa tem para dizer esse piano é bom, esse piano é ruim. Para você ter uma referência sobre a qualidade do piano, não adianta só ter um som digital de qualidade, maravilhoso, com uma sonoridade e tal. É saber se aquele som de piano é autêntico. E para você ter esse perfil, é interessante você escutar. Eu tenho visto a Sônia Vidal, por exemplo, colocar nas redes, outras ali, nos grupos que tem, principalmente no Face, alguns artistas maravilhosos tocando piano. Essas gravações são interessantes muitas vezes, porque dão a noção do tempero, da qualidade do som do piano. Então, para você falar sobre o piano bom ou ruim, é importante saber qual é a referência que você tem para dizer se o piano é bom ou ruim, né? Ou seja, o piano digital, ele só vai ter qualidade realmente se você souber diferenciar um bom piano acústico de um mau piano acústico, né? Então, uma coisa não vai existir sem a outra. Mas vamos lá. Na verdade, não existe uma guerra entre o piano acústico e o piano digital. Se eu pudesse, eu realmente teria os dois. Um excepcional piano acústico com um excepcional piano digital. Porque assim você tem condições de performance no piano acústico, estudos, desenvolvimento, gravações, melhora da habilidade no piano digital. Simples assim. Aí eu preciso fazer uma performance rápida, num ambiente próximo, tal, aquela coisa, se transporta o piano digital, não o acústico. E fica tudo certo. E aí chegou o seu Alberto. Que maravilha, seu Alberto. Olha, o começo da gravação, seu Alberto, aquilo que eu comentei com a Inês também agora. Tem algumas considerações antes da gente ter começado a comentar sobre o piano digital e o piano acústico. É interessante depois falar sobre essas, ouvir essas questões que a gente comentou, e se puder, de repente, até depois escrever, se tiver alguma dúvida, escrever sobre as considerações que vocês fazem sobre o que a gente comentou na introdução da nossa live de hoje. Não podemos esquecer que há evidências
que fazem do piano digital, hoje, com a rapidez, com a tecnologia, com o celular, com tudo que nós temos, uma excelente opção para quem está começando a estudar piano ou para quem quer fazer aquelas gravações, aqueles registros, aquela coisa toda maravilhosa, em que você só vai ter com qualidade num piano digital. Está ali o seu Alberto para comprovar. As gravações do seu Alberto são todas digitalizadas, e aí você percebe uma nitidez do som do piano fora do comum. Isso só vai acontecer com o piano digital. Quando você tem um piano acústico, você vai precisar de equipamentos sofisticados para que o som do piano acústico seja excepcional, como é o som do piano digital, mesmo para equipamentos ou pianos digitais mais simples. Para quem está estudando piano, melodia, harmonia, ritmo, todos aqueles elementos, teoria, solfejo, aquela coisa, certamente o piano digital é a solução. Portanto, quem é o vencedor dessa briga? A música. Em todos os sentidos. A música é a grande vencedora. E olha, como aquela fase de ouro dos pianos encerrou, acabou e foi basicamente exterminada com a Segunda Guerra Mundial, o retorno do gosto pelo som do piano está voltando agora com quem? Com o piano digital. E é dele que está saindo os grandes clientes para comprar pianos acústicos de qualidade. Chegando o final de ano agora, muita gente já está começando a fazer uma série de consultas para comprar um piano Steinway, para comprar um piano Fazioli, para comprar um piano Bösendorfer. Isso é muito bacana. E todas essas pessoas procurando esses pianos são proprietários de Clavinova, Avangran, que é aquele excepcional piano, o misto, né, que é um piano híbrido que a Yamaha produziu. Nem está vindo para o Brasil, porque o Brasil é uma coisa estranha. A distribuição de instrumento musical no Brasil, o país continental, é muito esquisito. Não vou nem comentar para não entrar em assunto que não tem nada a ver com a nossa live aqui. Mas eu sinto realmente que a gente perde muito em não ter, por exemplo, no Brasil, a linha de órgãos Stege, a linha de órgãos da Yamaha, que são excepcionais, principalmente para quem é da congregação. Mas esse é o nosso mercado. O piano digital hoje tem características incríveis. Existem modelos com preço extremamente atraente. Realmente são modelos bem mais atraentes do que os próprios pianos novos acústicos. Tem sensibilidade nas teclas e o comportamento sonoro dos bons pianos acústicos. Ou seja, hoje você consegue comprar um P125A na faixa de 4, 5 mil reais, com a mesma dinâmica, o mesmo touché que você encontra no piano de concerto. Notas graves mais pesadas, notas agudas bem mais leves. Olha o meu grande amigo Celso Urso chegando. Fantástico, Celso. Você é o cara do coração, um grande incentivador. Grande, Celso. O seu Alberto tem uma experiência espetacular, grava tudo, ele está ali já no estúdiozinho dele, maravilhoso. Pá! Registra aqueles sons de piano e já coloca nas redes sociais. É uma coisa lindíssima. E você percebe que a qualidade do som do que ele grava dá uma margem de você sempre se encantar com o piano. Isso é muito bacana. O som do piano, muitas vezes, o som do piano digital, e eu vou falar com sinceridade, que eu sei que muita gente também não vai gostar, mas é exatamente isso, é fato, é técnico. Não é uma questão só de opinião, é técnico.
O som do piano digital muitas vezes é bem melhor do que o som dos pianos acústicos que você tem por aí no mercado, que você ouve nas escolas, que você toca nas escolas, que você toca em determinados ambientes, em restaurantes, muitas vezes, é brincadeira. Eu tive uma grande dificuldade, cada vez que eu chegava num restaurante para tocar, que o cara me convidava, eu dizia, mas cadê o piano? Não, mas está aqui o piano, mas isso não é piano. Se eu tenho um instrumento desse, eu encho de terra e planto um samambaia. E ninguém gosta disso, de ouvir esse tipo de coisa. Mas é a realidade, não existe mais som de piano. O som já é um som fora, já é som de harpa. Para quem gosta, prato cheio. Mas para quem é exigente, não tem condições. Então, realmente, o piano digital vai manter perenemente aquela qualidade sonora original. Se apertou o piano, mellow piano, é mellow piano. Vai ser sempre mellow piano. Ele não vai perder essa qualidade. Aí o piano ficou velho, compra outro, porque o preço compensa. Qual é o problema? Você vai comprar o piano digital agora e você vai querer ter ele por 100 anos? Não vai. Então, hoje, os pianos digitais, mesmo os mais baratos, têm uma sonoridade que dá de 10-0 na grande maioria dos pianos. Olha, e eu fiz um estudo muito sério em 2014 nas principais escolas e universidades brasileiras para saber que tipo de instrumento e tipo de piano estava sendo utilizado nessas escolas. Olha, lamentável. Então, a pessoa que está estudando, a criança que está estudando, começa a estudar piano com uma referência ruim daquela, difícil de nascer um talento. E quando nasce um talento dali, se pode ter certeza que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Porque a pessoa ultrapassou a barreira de um som ruim para se transformar num fenômeno pianístico. Mesmo em escolas boas, hein? Então, eu digo, não tem condições de ter a sonoridade, um piano bom com sonoridade boa, coloque um digital. Os pianos digitais são aquilo que a gente já comentou, são leves, fáceis de transportar. Ou seja, eu vou para a chácara, levo o piano. Vou para a fazenda, eu levo o piano. Vou lá para o culto, levo o piano. Entende? Ou seja, é prático. Ligou no sistema de som, maravilha. Som para todo mundo escutar. As especificações técnicas dos pianos digitais hoje ajudam e muito no desenvolvimento da habilidade musical. Por quê? Muitos dos pianos de hoje, digitais, já vêm com um display onde você aperta um play e está tocando um tema da linha do erudito, muitas vezes até do popular, com a partitura ali à tua disposição. Hoje tem aquelas luzinhas que ficam, vamos chamar luzinha, que ficam ali mostrando onde que se aperta para tocar. Excepcional isso. Você desenvolve habilidade sem realmente se ligar à partitura ou a coisa alguma, está ali pronto para você tocar. Ou seja, ele facilita o desenvolvimento da habilidade. Eu me lembro na época que eu trabalhava na Holland, que tinha o KR, que você treinava a cuidade auditiva. Ele tocava 5 notas e tinha que acertar 5 notas. Ele lá, ó, ok, acertou. Ó, pisou na bola, faz de novo o teste. Quer dizer, você desenvolve a habilidade. Você aprende a desenvolver a habilidade com o piano digital, porque ele realmente é um computador. Todo mundo está falando de inteligência artificial, né? Acho lindo esse negócio da inteligência artificial. E eu vou dar uma conclusão aqui para vocês perceberem como é interessante. A inteligência artificial maravilhosa, tudo aquilo que está todo mundo comentando, ela não pensa. Não adianta ser uma inteligência artificial maravilhosa, incrível, ela não pensa, ela só simula. Então, veja bem,
Para a música erudita, por exemplo, a inteligência artificial vai ser impressionante, porque ela vai conseguir reproduzir aquilo, está pronto, está feito, está escrito, está, né? Tá ali já desenvolvido. Então, ela vai buscar a informação que já existe. Agora, uma pessoa como o nosso amigo aqui, ô Neto, chegando, grande Neto! Esse é o Neto. Neto, só para lembrar como eu comentei com o restante do pessoal. Eu, no começo, iniciei com algumas considerações, que é interessante depois escutar, viu, Neto? Liga ali, terminou aqui, dá um play novamente e escute as considerações sobre o piano acústico e digital, que são extremamente importantes. Agora nós estamos pegando ponto por ponto, e se tiver alguma dúvida, manda ver. Deixa eu ver o meu grande amigo aqui, já sofri várias vezes, porque eu ia com o meu violão tocar com um pianista, e quem parecia desafinado para o leigo era eu. Mas, na verdade, era o maledetto do pianoforte desafinado. Olha, você tocar e eu não consigo. Sério mesmo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui, ó. Eu tenho que levar a minha chavinha. Porque se tem alguma notinha desafinada no piano, eu tenho que ir lá ajeitar. Eu não consigo tocar. Eu toco, acho que está errado, vou errando tudo e a música não vai, não lembro. Olha, eu estava uns dias atrás ali numa loja maravilhosa de piano, tocando num Bessendorf, estava desafinado. E aí eu fui olhar para a pessoa, olha o som aqui mesmo desafinado, você queria dar aquela de... Sabe aquele vendedor habilidoso, aquela coisa tal lá. Aí cheguei, vou tocar um tema aqui, pá, não acertava uma nota. Quando o piano está desafinado, não tem jeito. Então, Celso, o pior é isso, né, Celso? Que todo mundo acha que é o cara do violão, o cantor que está fazendo errado. E, no fim, é o maledetto no piano que está desafinado e que não tem jeito. E tem que afinar mesmo, senão fica pavoroso. Não tem condições. Neto, dê uma olhadinha lá depois. Manda ver que isso aí é fantástico. A habilidade musical é fundamental. E o piano digital hoje tem vários programinhas, vários aplicativos que você insere ao piano digital para você brincar e se divertir à vontade. Fantástico. Outra questão com relação ao piano digital é o fone de ouvido, é lógico. Aquilo que eu comentei, as pessoas que mais destrói a tua sensibilidade musical, o teu desejo de aprender, na grande maioria das vezes, é o pessoal de casa. Escute, você vai tocar esse troço aí de novo? Quando que você vai acertar? E fica aquela piadinha, vai pegando, vai machucando, vai maltratando, e aí você foi para o espaço realmente. Então, usar o fone de ouvido é fundamental. É espetacular. Vamos lá? Vale a pena, Neto. Outra questão muito interessante, grande urso, olha que bacana, o piano digital não desafina. Então, quando você vê uma situação que nem essa, Celso, pede para o cara botar um P125 lá, um pianinho da caixa, qualquer coisa desse tipo aí, que é muito melhor do que tocar ou acompanhar um piano desafinado. Né? Agora, isso são alguns itens importantes sobre os pianos digitais. Se formos mencionar os pianos digitais com características de teclado arranjador, como é o caso das clavinovas CVP, nós vamos ficar aqui horas falando, precisaria só de uma live falando sobre o piano digital com característica de teclado arranjador, com inteligência artificial que já tem há muito tempo. Inteligência artificial. Aliás, quando você entra na configuração do próprio das clavinovas e dos teclados arranjadores da Yamaha aqui, bom, você vai perceber AI Finger, inteligência artificial. Entende? Então, essas coisas já existem faz muito tempo. Você dá um acorde, se dá um acorde maior, num teclado Tyros, numa clavinova, num SX 900, 920 agora, que tem.
Tocou um dozão maior, tríade. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui do porquê que eu não estou conseguindo tocar mais músicas com 4, muitas vezes até um diminuto com 5 notas. Porque a minha mão está com uma certa dificuldade de acertar. Eu estou na linha só da tríade aqui. Olha só, minha gente, adivinha quem é que me trouxe essa maravilha aqui? Só pode ser a minha linda maravilhosa, né? Mas não tem outra maneira, a gente tem que tocar tríade, ó. Pá, pá, pá. Quando você toca, por exemplo, utilizando esse AI Finger, você quer, por exemplo, produzir uma inversão de contrabaixo. Você está tocando, por exemplo, aquela música Whiter Shade of Pale, que é aquela descidinha, o contrabaixo dó, depois si, depois lá, e vai descendinho, né? Para você fazer essa inversão de contrabaixo, você não precisa tocar, digamos assim, apertar um botão baixo inversion. Não, você vai simplesmente toca o dozão, dó, mi, sol, dó, oitava. E aí você começa a descer a oitava, ele vai fazendo o contrabaixo pela oitava, não interessa o acorde que você está fazendo no meio. A oitava determina onde o contrabaixo vai tocar. Inteligência artificial. Alguns ritmos, por exemplo, você está tocando dó maior, tríadezinha, igual o monstro está fazendo ali, ao pé de dinossauro. Tríade. De repente, você acrescenta uma configuração com sétima, com 13ª, ele responde na hora. Inteligência artificial. Entende? Então, essas características, muitas vezes você está fazendo dó, a orquestra responde de uma forma. Sétima, a base da música responde de outra forma. Sétima maior é totalmente diferente. Então, é de uma criatividade fantástica. Então, inteligência artificial, essa que o pessoal está falando ali agora, já temos há muito tempo lá nos nossos equipamentos, nos teclados arranjadores. Então, o teclado arranjador tipo Clave Nova CVP tem essas configurações com o piano digital. Ou seja, brincadeira. Se a pessoa é boa de acompanhamento, piano, baixo, bateria, ela toca o piano normalmente, o que você estiver tocando, o sistema de inteligência artificial vai captando a harmonia e vai respondendo com baixo, bateria, um strings, um violãozinho acompanhando junto. Quer dizer, é genial. Você toca como se estivesse tocando piano. Só deve seguir o tempo, lógico, né? O metrônomozinho, que é o ritmo que está ali tocando. Se você não atravessar o ritmo, vai embora e vai ficar lindo o tempo. E inteligência artificial aplicada ao teclado arranjador que está no piano digital. Agora, olha a Adriana chegando. Adriana, maravilhosa, Adriana. De novo, vou fazer uma lembrançazinha. O começo da gravação tem algumas considerações que é bacana dar uma olhadinha depois, hein, Adriana? Vá lá no comecinho que vale a pena. A Adriana está com uma experiência fantástica, uma voz lindíssima ela tem, né? A voz dela é maravilhosa. E usa o piano digital, por isso os sons, as gravações saem bem melhores do que se fosse tocar no piano acústico. O piano acústico cria uma ressonância com a própria voz humana, ou seja, a captação precisa ser muito boa, o sistema de microfonação precisa ser muito bom para que você consiga entender o que é voz e o que é piano. Agora, se o sistema é digital, você ligar numa mesa, não vai ter nunca esse tipo de problema. E aí você regula as alturas, né? Eu sempre digo, orquestra volume 10, voz volume 20. Pô, o cara é a voz, tio. Deixa o cara lá na frente, não pode ficar abaixo da orquestra. Muitas vezes a gente vê profissionais fazendo shows, pessoal de mesa. Eu digo, mas o que o cara está fazendo aí? Deixando a voz da pessoa lá embaixo, escondida, encolhida na orquestração. Ainda mais quando tem uma big band acústica acompanhando. Normalmente aquelas pegadas de big band, a voz vai lá para o espaço, né?
Piano acústico, minha gente. O piano acústico é o bom e velho piano acústico. É um investimento bom, saudável, retumbante, principalmente se for um piano de qualidade. Mas é o que é o paizão de tudo. É o que corresponde realmente à história do piano e dele se gerou o piano digital. Se você entra num ambiente qualquer e se depara com um piano, naturalmente você percebe a energia, a vibração da música no local. Isso é fantástico e basicamente só o piano tem essa qualidade, principalmente o piano de cauda. Você entrou no hotel, tem um wait bar ali embaixo, negocinho tal, tal, e tem um piano lá. Hoje até é interessante como as coisas aconteceram. Você ia para o Maxud Plaza, que já nem existe mais aqui em São Paulo, você chegava na parte lá embaixo, que era o All Seasons, qualquer nome assim, eu não me lembro como é que era o nome da boatezinha que tinha lá, do lado da sala de shows dele. Piano de concerto da Steinway, normalmente tinha um cara bom tocando, tinha o irmão do Calbi Peixoto tocando trompete, um pianista excepcional. Isso dava um clima espetacular. E hoje, basicamente, não tem. Tem uns amigos aí que estão lutando bastante em algumas churrascarias tocando piano de cauda. Está muito bonito esse trabalho aí. O piano acústico reúne a energia, a vibração, o encanto do som original do piano, aquele que foi criado por Cristofori, que foi desenvolvido através dos vários fabricantes, de uma evolução extraordinária. E você vai percebendo toda essa evolução nas mãos, observando teclas, martelo, corda, tábua de ressonância, feltro, ferro, toda aquela magia que gera aquele som espetacular do piano. A boa notícia é que existem empresas que já conseguem produzir pianos acústicos com qualidade e tecnologia dos pianos digitais. E a gente já comentou, principalmente com relação aos pianos híbridos. Além da vibração e da energia do piano, você tem as facilidades que as modernas tecnologias podem oferecer. Eu lembro de um tema tentando demonstrar o piano silent. Todo mundo acha que o piano silent é um piano que você simplesmente baixa o som e escuta. É um piano acústico, que você desliga o sistema de som acústico e escuta o som digital. Não é só isso, minha gente. Não é só isso. Não, 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 não. O que você pode fazer com um piano híbrido desse tipo? Você pode ligar o módulo dele, que normalmente tem mais de vários timbres à disposição, você liga o sistema de áudio e você pode misturar. Eu gosto de fazer a música que me chamou para a música, para o piano, chama Song for Guy, do Elton John. Comecei a tocar piano porque eu ouvia isso na Transamérica. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a mexer com o piano e aí começou toda essa história interessantíssima. Mas me chamava a atenção o som do piano e como foi gravada essa música. Uma gravação, e em cima dessa gravação, Elton John gravou uma segunda gravação, uma oitava acima. Então ficavam dois pianos tocando exatamente igual, só que na época não tinha tecnologia, o cara teve que gravar lá, o seu Elton John teve que ir lá fazer as duas vezes igualzinho, né? E era sistema analgésico naquela época. Era sistema analógico, você tinha que voltar a fita e gravar em cima mesmo de novo, não tinha história. Eu, aliás, quando trabalhei com estúdio lá em Curitiba, o sistema era analgésico. Era uma fitinha ali, você voltava e a fita ia para frente e para trás. Não era essa moleza que é hoje de gravar o troço. Volta e espera o cara mandar, pode fazer. Aí fazia de novo, errava, tinha que voltar e gravar de novo na mesma. Uma brincadeira, né? Que tinha de cabeçote grudado na fita ali, era uma coisa impressionante. Né? Então, realmente, minha gente, o piano silent, você consegue botar o sistema do módulo num sistema de som e o piano normal ali. Aí você põe o piano do módulo uma oitava acima.
E o piano acústico na oitava normal. E aí toca Elton John, Song for Guy, exatamente com a mesma sonoridade que você escuta quando você ouve Single Man, do Elton John, um long play lançado na década de 70, final da década de 70, acho que foi, se não me falha a memória. A única música que ele provavelmente não tenha feito com o Tumbling, que é o cara que escreve as músicas. A música é toda dele, né? Do Elton John. Então, minha gente, tem essa questão, né, de tecnologia. Não esqueçam que o piano digital hoje, o piano acústico, nessa configuração híbrida de verdade, acústico de verdade, com o sistema digital, fornece fone de ouvido, gravação de áudio ou MIDI. Você também pode usar o Bluetooth, que é esse negócio maravilhoso. Você pode ali inserir um sistema e tocar e depois gravar junto o que você está fazendo. Adriana, veja que interessante, hein, Adriana? Você pode pegar até no próprio um tema que você vai cantar, que nem, por exemplo, aquela música que você fez, Beatriz. Se você achar no YouTube a gravação da Beatriz para fazer karaokê, você pode pegar só a gravação, salva ela, veja o tom que eles estão tocando, toque no tom, cante junto e você vai ter o piano que você está tocando, a tua voz e aquela gravação, aquele playback junto com o tema. Quer dizer, você consegue montar a orquestração tudo junto. É uma maravilha. Então, tem muito playback, Adriana, que está disponível no próprio YouTube. Tem alguns aplicativos, alguns sites ali que estão disponibilizando coisas de karaokê ou coisas de playback que vocês devem consultar e devem descobrir. Porque você tem a orquestração original, muitas vezes, mesmo sendo áudio, você consegue mudar de tom para chegar até a tua voz e gravar junto com aquela orquestração, fica lindíssimo. Essa é a característica do digital que a gente não pode jogar fora, né? Não dá para esquecer que também o sistema de amplificação está sendo adaptado. Hoje você pega, por exemplo, eu coloquei essa semana do Pearl River, que está com o Prodigy, que é aquele sistema da Piano Disc junto, acoplado ao piano. E embaixo do piano tem um módulo e tem um sistema de som. Ou seja, se você quer escutar um Frank Sinatra tocando My Way, se escuta Frank Sinatra cantando, orquestração tocando e o piano ali fazendo, às vezes, né, o piano híbrido, de verdade, né? O piano híbrido, ele é um acústico que responde com sonoridade digital. Outra questão muito interessante é a conexão com a internet. Outra questão é essa do desclaver, essa dos pianos, que vamos chamar de pianolas. Então, as teclas se movimentam reproduzindo o som que foi gravado. Pode ser, inclusive, que você tenha feito esse som, né? Araquém Peixoto. Exatamente ele. Araquém Peixoto. Era uma delícia você chegar ali, escutar aquele piano maravilhoso, Steinway, e aquele som. Araquém era um fenômeno. A pena que os músicos brasileiros. Olha, se vocês tiverem que escutar na Bossa Nova, a gente tem um nome, estou fazendo um adendozinho aqui, chamado Johnny Alf. Morreu meio que abandonado num hospital, Alice. É uma brincadeira um troço desse. Johnny Alf era um gênio. Talvez um dos compositores ali na mesma linha de Tom Jobim. E ele muitas vezes foi fazer apresentações, eu vi muitas vezes Johnny Alf tocando nesse piano lá no Maxud Plaza. São sons, uma sensibilidade, uma criatividade, um gênio realmente. Músicos brasileiros que são maravilhosos, se vocês puderem, vão conhecer. Esse pessoal é impressionante. Johnny Alf, exatamente. Está ali, Rita. É um exemplo. O Celso conhece, porque são temas espetaculares, né, que esse pessoal desenvolveu, criou. E ele teve alguns problemas com relação à sua vida pessoal, não vamos continuar falando, porque senão nós vamos ficar horas aqui, né?
Então, as teclas reproduzem, vamos lá, voltando, as teclas reproduzem, né? Você fica lá vendo o pianinho fantasma. Então, quem tem condições financeiras, tem como obrigação e gosta de piano, pode ser hobbyista. Aliás, vou falar um detalhe muito interessante aqui. Todas as feiras de instrumentos musicais cometem um erro gravíssimo. E é por isso que elas vão definhando. Vou explicar. Ó, a diretora para assuntos especiais, a minha Lisa, já apontou aqui, ó. Não vamos puxar o tempo desse pessoal. 5 minutos faltam. As feiras cometem um erro muito terrível. Celso, Neto, Adriana, todo esse pessoal que já frequentou feira, tudo é apresentado para músico. Tudo que se coloca numa feira é para músico. Qual é o erro? Perfeito, tá certinho, mostrar para músico, mas também para o hobbyista. E ali é que está a grande sacada, porque o hobbyista muitas vezes é um engenheiro, um advogado bem-sucedido, e ele tem condições de manter a máquina funcionando comprando equipamentos sofisticadíssimos. A maior parte dos meus alunos são profissionais liberais e eu cobro caro a aula, entre aspas, né? Eu vejo que tem pessoas ali cobrando R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, estão achando que estão fazendo. Eu cobro R$ 450 a aula. Entende? Por quê? Porque a nossa aula é aquela aula que você pega a informação e você vai usar num raio de ação muito grande. Então, você realmente aproveita. Vamos valorizar esses anos de conhecimento. Daqui uns dias, com a Sônia, a gente vai conseguir colocar uma série de sugestões, nesse nosso próprio canal do YouTube, sobre algumas coisas que eu desenvolvi, algumas técnicas que eu desenvolvi para você que tem pouco tempo, não tem tanta habilidade, desenvolver velocidade, sensibilidade e, principalmente, o que eu chamo, e para mim é o mais importante, interpretação. A primeira oportunidade que eu conheci o Fazioli foi Nan Show, em 2008. Nan Show é uma feira maravilhosa que todo mundo deve conhecer, que também comete esse erro de só tratar de chamar a atenção de músicos, artistas, etc. E aí o mercado fica muito restrito. Se chamasse a atenção de todo mundo, aquilo enchia e não parava. Não dava nem para entrar, né? De tão extraordinário. Mas no Nan Show em 2008, entrei no stand da Fazioli, Paulo Fazioli sentadinho ali na mesa, era o começo também da vida dele. Fui lá, olhei o piano, tinha uma barca que ele tinha feito, era um piano 185, acho que era o piano dele. E aí ele fez um desenho de barca, como se fosse uma barca, um trabalho espetacular, né? E aí sentei no piano e comecei a tocar, chamei a atenção dele. Ele foi lá no piano, olhou para mim e disse assim: pô, que toque genial você tem no piano. Toque genial. Então, a inteligência artificial nunca vai chegar nessa condição. Nunca. Você sempre vai superar a inteligência artificial se você não for sempre a mesma informação. Se você não imitar sempre o mesmo perfil, mas criar a dinâmica que a música precisa. Rita, ali, ó, crie uma dinâmica para que você nunca dependa do mesmo protocolo de habilidade. Então, quem tem condições financeiras deveria, por obrigação, ter um piano acústico e ter um piano digital. Aí vou mais além. Para quem é da linha erudita, tem que ter um piano tipo um P,
esses pianos assim, mais, né, 3, 4, 5 mil reais nessa faixa, para levar com bagagem. Chega no hotel, exercita, não precisa nem ligar o som, porque o cara já sabe o que ele está tocando. Aquilo lá, a partitura já está ali, já está na cabeça dele, ou seja, ele precisa criar aquela intimidade. Pronto, está ali o piano, não atrapalha ninguém, não incomoda ninguém. Lá no camarim faz a mesma coisa, leva o piano, dá aquela aquecida no piano lá, sem esquentar a cabeça. Quando chega na interpretação, aquela segurança. O cara já desenvolve essa habilidade. E para quem é iniciante, é interessante observar essas questões do piano digital, porque o piano digital é barato, fácil de transportar. Ele tem um grande poder de revenda. Se você comprou um piano e precisa vender uns 5, 6 meses depois, você basicamente vai vender, se tiver marca, lógico, né? O piano você vai praticamente revender pelo muito próximo ao valor que você comprou, né? O mercado agora está um pouco meio recessivo, mas é uma situação passageira. Logo, logo vai mudar, né? Você pode usar o fone de ouvido. Para quem está iniciando, isso é importante. Não atrapalhe as pessoas que estão ao redor. Não precisa chamar o cara da manutenção, o afinador. É o show nas performances. Ou seja, mesmo que a pessoa esteja tocando no começo o Por Elisa ali. Beleza? Quer dizer, é uma performance. Se ele já está preparado, uma performance bacana e acabou. Quero ver se tem alguma pergunta ali, minha gente. Eu fiquei falando aqui. Vamos ver. Rita, justamente, a maioria são profissionais liberais. Exatamente. A questão da inteligência artificial, minha gente, é exatamente essa. A inteligência artificial não pensa. A inteligência artificial simula. Guardem bem isso. A inteligência artificial não pensa. A inteligência artificial simula. Simula da onde? Das informações que ela pode buscar. Então, se você mantém as suas informações sempre iguais, a inteligência artificial vai te superar. Mas se você for criativo, como é o caso da mente humana, exclusivamente a mente humana, você vai arrasar. E ninguém vai chegar perto de você. Eu não vou enrolar mais vocês aqui, não. Minha gente tem bastante informação ainda que seria detalhes que seriam interessantes comentar, mas o nosso tempo já chegou na hora. Eu não quero exagerar. A turma está maravilhosa. Eu vou também colocar uns coraçãozinhos subindo aqui para todos vocês que estão acompanhando. Puderem passar essas informações aqui, compartilhar para os amigos, para as pessoas que gostam de piano, isso é interessante, porque a gente só comenta aquilo que é o correto com relação ao conhecimento musical. Então, minha gente, vamos lá. E outro detalhe, você deixa o likezinho ali, ó. Criem, likezinho. O pessoal do YouTube diz, pô, cara lá, o Unique tá faceiro, a turma dele é genial. Gostei dessa, Urso. Um forte abraço, é isso que nós estamos precisando. Está ali a Maria do Carmo, um beijo para todo mundo. Sônia Vidal. A Sônia Vidal sempre. Sônia, você é uma maravilha, adoro você. Sempre colaborando, palavras lindas, sempre que nos ajudam e nos incentivam. Exatamente. A Sônia está com pira de aniversário. Vou repetir aqui o meu piano digital. Seu Alberto, uma alegria sempre ter a sua presença com aquelas gravações maravilhosas. Amanhã eu tenho certeza que vão sair só gravações incríveis. Inês, grande Inês, um beijo para você. Minha linda, sempre ali, ó, no controle. Ó, gostei, ó. Tá começando a aparecer o likezinho ali, ó. Todo mundo colocando aquele like maravilhoso para que isso se espalhe no YouTube e diga:
O Uri que é fantástico. Atenção, não esqueçam de estudar o piano utilizando a tríade. A tríade mais incrível que tem. Beijo para vocês. Ô, Rita, Rita, beijo para você. Maria do Carmo é a nossa mecenas já. Beijo também para você, Maria do Carmo. Sônia Vidal, fantástica. Encerrando. 3, 2, 1. Ai, essa foi. Ô, Mauro chegando ali. Mauro, abraço para você, Mauro. Abraço.